Eu sou o Nuno Ribeiro, da Faber Novel, e a convite da AICEP, Associação Internacional das Comunicações de Expressão Portuguesa, apresentei o estudo Gafanomics aos seus membros. Agradeço à AICEP o convite e também a autorização para partilharmos este vídeo nas nossas plataformas, para que todos possam entender melhor a visão da Faber Novel sobre a nova economia e as novas regras. O debate foi moderado pelo João Cabos Santana, que dirige a AICEP. Gafanomics. Nova economia, novas regras. Caros membros da AICEP, a todos uma saudação muito especial e sejam muito bem-vindos a esta nossa conversa AICEP. Esta hoje, dia 28 de fevereiro de 2022, que marca o início do plano de atividades da nossa Associação Internacional para este ano. E hoje para falarmos sobre o tema Gafanomics, nova economia, novas regras. Como sabem, o setor das comunicações em todo o mundo tem vindo a assistir a um processo de rápida transformação estrutural, associado à emergência de um novo paradigma tecnológico, baseado nas tecnologias de informação e comunicação. Vivemos a era do digital, numa economia digital, com o desenvolvimento de novas formas de viver, de estar e de trabalhar, com a difusão do conhecimento através de redes de telecomunicações e das redes sociais, indústrias de conteúdos e de mídia. A velocidade das transformações à nossa volta cresce exponencialmente. Nos últimos anos surgiram tecnologias que mudaram as nossas vidas, a maneira de nos relacionarmos, de vermos o mundo e de fazermos negócios. As empresas nativas digitais que estão a surgir criam todos os dias rupturas nos modelos estabelecidos e consolidados por décadas de sucesso. Quem imaginaria que a Google, a Apple, o Facebook ou a Amazon, há alguns anos apenas após a sua fundação, seriam as empresas que são hoje e que transformariam o mundo da forma como o têm estado a fazer, quer em termos sociais, quer em termos económicos. E nesta nova economia digital em que vivemos é crucial para as organizações e para todos os quantos nelas trabalham compreenderem muito bem este modelo, o modelo Gafanomics, da Google, da Apple, da Facebook e da Amazon. E de como estas 4 empresas criaram as infraestruturas da nova economia e como estas 4 empresas definiram as novas regras, descodificando assim os superpoderes que estas empresas aplicam nas suas estratégias e que estão a inspirar startups e empresas tradicionais. Assim, para nos falar sobre este assunto, temos hoje connosco o Nuno Ribeiro, que é o Portugal Country Manager da Faber Novel, uma multinacional francesa. O Nuno é apaixonado pela nova economia, pelas disrupções nos negócios provocadas pelas inovações digitais. É responsável pela operação da Faber Novel em Portugal desde dezembro de 2012. O Nuno é licenciado em Economia na Universidade Católica Portuguesa, onde também concluiu um Executive Master em Gestão de Empresas Tecnológicas e uma pós-graduação em Gestão de Mídia e Entretenimento. É ainda autor do livro Gerir na Era Digital, publicado em 2011. O Nuno participa regularmente com artigos de opinião e análises sobre inovação, tecnologia e mídia, quer em jornais, em revistas e televisões. Foi coordenador e docente de formações para executivos nas universidades do ISEG, da Católica Lisbon, na Europeia e também na Lusófona. O Nuno liderou ainda as unidades de negócio multimédia dos grupos de mídia da Cofina, entre 1999 e 2008, e da Control Invest, entre 2008 e 2012. Foi ainda consultor do Secretário de Estado da Comunicação Social entre os anos de 97 e de 2002. Não poderia haver melhor orador para hoje connosco falar sobre o tema da nossa conversa. E desde já agradeço muito a disponibilidade do Nuno para estar aqui hoje connosco e por tornar possível a discussão e o debate sobre um tema que é muito importante para todos nós, não apenas como consumidores, mas sobretudo como profissionais de um dos setores, o das comunicações, com mais e maior responsabilidade na construção e consolidação deste admirável mundo novo e digital em que vivemos e trabalhamos. Muito obrigado a todos pela vossa presença e passo desde já a palavra ao Nuno Ribeiro para darmos início à nossa conversa de hoje, convidando todos os que estão a assistir a participarem muito ativamente nesta sessão, colocando as suas questões, pedindo esclarecimentos, fazendo observações, tornando assim a conversa de hoje mais dinâmica e interativa. Nuno, a palavra é tua. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado pelas simpáticas palavras, João. Só para explicar, a Faber Novel é uma agência de consultoria em inovação e a pedir ao realizador para projetar a nossa apresentação.
Muito rapidamente, vou explicar o que é a Faber Novel e como é que chegamos a esta visão sobre o Gafanomics e como é que surge o Gafanomics na Faber Novel. Muito rapidamente explicando o que é que nós fazemos. A Faber Novel é uma agência de inovação, como estava a dizer. Trabalhamos com grandes empresas e com o objetivo de as inspirar a serem tão rápidas e ágeis como startups. A Faber Novel foi fundada por este senhor, pelo Stéphane Distinguin, um empreendedor francês, e com este objetivo. Ou seja, o Stéphane, em 2003, quando fundou a Faber Novel em Paris, percebeu que havia novas empresas, novas startups, a transformar o negócio de empresas tradicionais e a inovarem muito rapidamente. E o objetivo foi ajudar estas empresas tradicionais a serem tão rápidas e ágeis como startups. O que é que nós fazemos? Agimos em 3 eixos fundamentais. O primeiro, e porque as empresas são feitas com pessoas, transformar a cultura da organização, a desenhar novas experiências e a melhorar a experiência para os utilizadores, e como explicarei no estudo do Gafanomics, este é um dos eixos fundamentais destas empresas que transformam rapidamente a sociedade e inovam, e a digitalização, que passa sobretudo pela parte tecnológica. Muito rapidamente explicando estes 3 eixos, na nossa visão Faber Novel há hoje 3 superpoderes. Seja qual for o negócio de qualquer organização, e hoje é um facto, que o software veio para ficar e é fundamental que qualquer empresa domine as ferramentas de software, seja através das suas ferramentas desenvolvidas por si, seja integrando ferramentas de terceiros. Como dizia há pouco, a experiência do consumidor é um novo ativo e isso explica, por exemplo, aquilo que muitas vezes alguns analistas na nossa praça, nacionais e até mesmo internacionais, não entendem quando há aquisições, por exemplo, de empresas ou de startups por alguns milhões ou alguns milhares de milhões de dólares ou de euros, que tem a ver sobre isto, ou seja, a experiência dos utilizadores nas plataformas ou naquilo que é a experiência até do retalho, na experiência física, é um ativo, ou seja, fideliza os seus utilizadores, tem um potencial de negócio que é novo e que não é visto de uma forma clara, por exemplo, nas demonstrações de resultados e nos balanços das organizações. Por outro lado, a transformação das empresas passa pela qualificação de talentos, por uma cultura nova que melhora a experiência também dos seus colaboradores. Onde é que nós somos diferentes, Faber Novel, das restantes consultoras? Nós atuamos em 3 eixos e de uma forma integrada, esta é a diferenciação, ou seja, fazemos-lo de uma forma integrada com diferentes perfis de colaboradores associados ao mesmo projeto. Atuamos na transformação, na inovação e na cultura, no desenho de novas experiências e na tecnologia, na digitalização dos negócios, como expliquei há pouco. Aqui tem alguns exemplos de algumas das nossas atividades, não todas, em cada um destes eixos, mas o segredo da Faber Novel está na interseção destes 3 eixos no desenvolvimento dos seus projetos. Hoje somos mais de 400 pessoas. Consideramos-nos uma empresa de talentos, que temos diferentes perfis de pessoas, diferentes talentos, engenheiros, analistas, programadores, designers, criativos, especialistas, psicólogos, sociólogos, e essa é uma parte fundamental também daquilo que é o nosso talento, é conhecer estes perfis de diferentes perfis e, sobretudo, a sociologia e a psicologia têm um fator importante para além daquilo que seria de esperar numa empresa como a nossa. Como dizia o João há pouco, ou seja, nós, Faber Novel, nascemos em França, fomos criadas pelo Stéphane Distinguin, como me referi há pouco, em Paris. Expandimos depois a nossa operação para os Estados Unidos. Mais tarde, abrimos em Portugal, em 2012, como o João referiu há pouco. Por aquisição, entramos no mercado asiático, no mercado da China, onde comprámos algumas agências. A China tem especificidades próprias no seu negócio e, portanto, foi mais rápido adquirir organizações que já operavam neste mercado.
Abrimos também em Singapura, que serve como um eixo com a China, sobretudo para acompanhar alguns destes clientes asiáticos e também pela proximidade a este polo fintech, se quiserem, e de inovação também na Ásia. Abrimos mais recentemente também operações no Líbano, em Beirute e em Marrocos, em Casablanca. Isto para nós é fundamental, ou seja, esta visão do mundo destes continentes, perceber a inovação e nos diferentes países e como inovar, como é que a inovação se comporta em todos estes mercados. Onde é que nós trabalhamos e quais são alguns dos nossos clientes? Trabalhamos em vários eixos e em várias indústrias. Na área dos conteúdos e da comunicação, alguns dos exemplos que aqui temos, e das telecomunicações. Em Portugal trabalhamos com a Mel Blue Ticket e com a Altice Arena, mas também, por exemplo, neste momento estamos a desenvolver um projeto com a Mídia Capital. Na área dos transportes, e vou falar apenas dos casos que desenvolvemos a partir de Portugal, apesar de trabalharmos em conjunto alguns projetos que nascem em Portugal com colegas franceses e os franceses com Portugal também, e falo de França, não quer dizer que não façamos também projetos com a China, mas é menos regular, ou com os Estados Unidos, ou com os outros países. Em Portugal desenvolvemos vários projetos para a Via Verde, na área dos transportes e da mobilidade. Espero em breve termos um novo cliente aqui em Portugal, nesta área. Na área do retalho e das compras e do luxo, o grupo Superboc, a Nestlé e também com a Esseloder, que trabalhámos também aqui em Portugal no início da Faber Novel. Na área da saúde desenvolvemos vários projetos para a Janssen, Novartis e Pfizer em Portugal, e alguns deles escalaram internacionalmente. Na área dos pagamentos, com a Fidelidade, com a Cibes, com o Santander e também com a Cofidis. Estes são alguns dos nossos clientes. Eu vou-vos falar também dos estudos que nós desenvolvemos. O Gafanomics, este que vos vou apresentar hoje, é um deles. Tornou-se uma referência a partir de 2014, foi quando saiu o primeiro estudo, mas temos feito vários estudos na série Gafanomics, como nós lhe costumamos chamar, como é o caso da Tesla, por exemplo, como é o caso do WeChat, quando fizemos sobre a China, ou do Slack, ou da Uber, e temos alguns destes estudos, são públicos e estão disponíveis no nosso site. Para além disso, a partir de Portugal, desenvolvemos um projeto editorial. Para quem não conhece, fica convidado a visitar e a subscrever a nossa newsletter e os nossos podcasts. Temos o site supertoast.pt, que tem um site, como disse, uma newsletter diária e podcasts diários também em todas as plataformas de podcast, inclusive na Apple Podcasts temos o formato áudio e vídeo também, porque há inovações que é preciso ver para crer. Nós decidimos apostar também no formato vídeo. No Telegram e também o nosso podcast passa durante o dia na Rádio Marginal, 3 vezes ao dia, o episódio do dia respectivo. À segunda-feira temos sempre Gafanomics, onde acompanhamos a atualidade das empresas que lideram a nova economia. Para nós, gostamos muito desta frase do Thomas Edison, que uma visão sem execução é uma alucinação e, portanto, nós pomos as mãos na massa, não fazemos só PowerPoints bonitos, fazemos PowerPoints bonitos, mas também projetos muito, muito interessantes. Partilho convosco algumas das nossas missões, alguns dos nossos projetos. Exemplo, redesenhamos e estamos a redesenhar algumas das experiências da Mel. Redesenhamos toda a experiência B2C, portanto, para o consumidor final. E estamos a implementar o roadmap com a equipa. Para além disso, a própria Mel tem equipa própria, onde tem vindo a executar a estratégia que nós desenhamos para eles em 2019. Desenhamos também o projeto Canal Plus em França, onde desenhamos não apenas as aplicações mobile, mas também a aplicação para Apple TV. Foi pioneira, foi uma das aplicações para televisão na Apple TV pioneira, que veio substituir a Box. Hoje já temos isso, por exemplo, na Mel, como vocês certamente conhecem, e também para Android. Na altura foi referenciada pelo vice-presidente da Apple, numa das apresentações da Apple, como a melhor aplicação de televisão, que não existia nenhuma ao seu nível
nem nos Estados Unidos, foi dita que era a melhor aplicação de televisão do mundo e foi desenhada pela Faber-Novel, que em poucos meses conseguiu chegar a mais de 1 milhão de subscritores. Vários projetos que temos desenvolvido para a Brisa desde 2016. Para quem passa, por exemplo, na autoestrada Lisboa-Cascais, na A5, já deu certamente conta de que há um supermercado nesta autoestrada. Foi pensado por nós, com base naquilo que é a experiência dos utilizadores, ou seja, a nossa metodologia de trabalho passa muito por ouvir os consumidores, entender os consumidores, daí aquilo que eu há pouco vos dizia, que os psicólogos e os sociólogos são muito importantes no nosso trabalho, não apenas os designers, os criativos ou os engenheiros, mas também pessoas com sensibilidade para entenderem a psicologia humana e a parte social. Para além disso, desenvolvemos novos modelos de negócio para a Brisa, o conceito de uma super aplicação para a Via Verde. Outro projeto muito interessante foi transformar um operador de telecomunicações, a Orange, transformá-la num banco. É um banco de sucesso, apenas mobile. Um Revolut, para quem conhece a Revolut, foi desenvolvido de A a Z pela nossa equipa em França. Com a Blue Ticket e com a Altice Arena são um cliente especial, estão connosco desde 2013, continuamos a trabalhar com eles. Estamos neste momento a desenvolver um projeto com a Blue Ticket, não posso revelar mais detalhes sobre isso, mas tem sido um cliente que nos acompanha desde praticamente nós abrimos o nosso escritório em Portugal. Se tiverem alguma questão sobre a Faber-Novel, podem colocá-la agora. Ou mais tarde, se assim o entenderem, está bem? Estejam à vontade para interromper. Durante a apresentação, se houver alguma questão específica sobre algum slide ou alguma dúvida que surja, podem também interromper, se não podem guardar também as vossas questões para o final. Bom, sobre o Gafanomics, a Faber-Novel desde 2009, portanto, a Faber-Novel foi fundada em 2008, mas em 2009 começámos a fazer alguns estudos públicos. E fizemos vários estudos onde analisávamos a Google, a Apple, depois o Facebook, depois o LinkedIn. E chegámos a 2014, debatemos internamente na Faber-Novel o que é que deveria ser o nosso estudo em 2014. E o objetivo do Gafanomics, é aí que surge o Gafanomics, que foi encontrar apesar destas empresas serem todas muito diferentes e têm especificidades próprias sobre o seu negócio, sobre a forma de abraçar os clientes e de se envolverem com os clientes, o que quisemos fazer foi encontrar os denominadores comuns que explicam o sucesso destas organizações e que possa ser aplicado a qualquer empresa tradicional, se quiserem, não apenas às startups, porque essas hoje já o fazem. E por isso lhe chamámos Gafanomics, portanto, ou seja, o modelo económico que estas empresas aplicam. Gafa quer dizer Google, Apple, Facebook e Amazon, foi isto que quisemos fazer em 2014 e depois fizemos 2015 uma segunda parte. Vocês vão ver o estudo integral de 2014-2015 com atualizações e depois fizemos estudos sobre a Tesla, sobre a Uber, sobre o Slack, sobre o WeWork recentemente, sobre o WeChat, o primeiro estudo que fizemos sobre uma empresa asiática ou sobre uma grande empresa asiática, mas que tem como denominador comum também esta visão do Gafanomics, está bem? Bom, aquilo que nós entendemos é que a nova economia está à frente dos nossos olhos. Todos nós hoje, antes desta apresentação, possivelmente das primeiras coisas que fizemos ao acordar foi agarrar um telemóvel que tem um sistema operativo ou da Google ou da Apple e, portanto, todos nós verificamos e constatamos a nova economia no nosso dia-a-dia permanentemente. Como o João dizia há pouco, ou seja, estas empresas hoje são gigantescas, são das maiores empresas do mundo só não nos podemos esquecer é que eram pequenas empresas há muito pouco tempo e que aquilo que as diferencia das restantes é a velocidade com que cresceram e a velocidade com que se envolveram com a sociedade e a transformaram de uma forma radical.
E, portanto, é isso que trata este estudo de Gafanomics. Em termos de dimensão, estive a atualizar os valores agora de manhã, a capitalização da Apple é hoje, ao dia de hoje, cerca de 2,6 mil milhões de dólares. Portanto, não, peço desculpa, aqui, deixem-me só corrigir, não é 2 mil milhões, é bilhões, para os americanos são trilhões, peço desculpa, e aqui já corrijo em direto, são 2,6 bilhões de dólares, a Apple chegou a estar nos 3 trilhões de dólares, recentemente, ou seja, a dimensão da Apple em termos de capitalização é igual ao PIB francês. O número de utilizadores das plataformas do Facebook, hoje chamada Meta, é de 3 mil milhões de utilizadores. Portanto, estamos a falar do Facebook, do WhatsApp e do Instagram, mas também da plataforma de Oculus Rift, que será muito relevante para a realidade virtual, que é um dos projetos e daí também um dos objetivos da mudança de nome desta empresa. É o dobro da população da China, que é de 1,4 mil milhões de utilizadores, e recordo que o Facebook, por questões, as aplicações e as plataformas do Facebook, todas elas, não estão disponíveis na China por questões políticas, como certamente vocês sabem. A capitalização da Amazon é de 1,5 bilhões de dólares, tornou-se por isso o primeiro retalhista com maior valorização, ultrapassando a Walmart. E a Google é a maior empresa de mídia do mundo. Nós vemos-la como um motor de busca, mas na verdade as receitas, cerca de mais de 98% das receitas são de publicidade, geraram o ano passado 209 mil milhões de dólares em publicidade. Ou seja, o equivalente ao PIB português. E portanto, percebam a dimensão, para quem não tinha esta noção clara, da dimensão destas organizações. Percebemos também ao longo dos anos a transformação no ranking destas empresas, ou seja, as empresas com maior dimensão bolsista eram empresas industriais, a ExxonMobil na área dos petróleos, General Electric, a Total, petróleo novamente, a Microsoft estava em quarto lugar em 2006 e um banco, o Citi. Quando olhamos para 2020, 2021 e atualmente até ainda 2022, temos a Apple como a empresa com maior capitalização bolsista, a Microsoft em segundo, a Alphabet em terceiro, a Amazon em quarto e o Facebook, Meta hoje, em quinto lugar. Portanto, não deixa de ser impressionante a forma como estas empresas ocuparam o topo desta lista de capitalizações bolsistas. Para além disso, já chegam a mais de metade da população mundial e estão a ligar os que falta com vários projetos. Vocês conhecem, por exemplo, e agora foi também divulgado a Starlink do Elon Musk, por causa desta situação que estamos a viver na Ucrânia, que disponibilizou sinal também já da Starlink na Ucrânia, mas a Amazon tem também um projeto, que é o projeto Kuiper, e a Google financia a SpaceX, que tem este projeto e esta startup, esta empresa, que é a Starlink, que é já uma empresa com grande valorização. E, portanto, o objetivo é chegar com a distribuição de internet a sítios de difícil acesso, onde as infraestruturas tradicionais de rede fixa ou de móvel têm ainda assim alguma dificuldade em chegar. Porquê é que lhe chamamos nova economia? Porque há uma grande transformação daquilo que é o modelo tradicional e que aprendemos muitas vezes nas universidades, daquilo que é a entrada no mercado. Ou seja, no modelo tradicional, as empresas criam produtos e empurram-nos para o mercado. E hoje há uma transformação grande. Neste mundo competitivo que hoje vivemos, as barreiras à entrada são mais baixas. Pensem, por exemplo, e nesta área das telecomunicações e dos mídia, por exemplo, fazer uma rádio ou uma televisão, até a ICEP, como vemos aqui, tem o seu canal de televisão, e chamo-lhe canal, ou seja, distribui sinal de vídeo na internet e, portanto, compete com todo o espectro radioelétrico através das plataformas digitais.
Os ciclos de inovação são cada vez mais rápidos e curtos no ciclo de vida dos produtos, portanto, a inovação está permanente, é permanente. Por outro lado, como vos dizia há pouco, a importância da experiência do utilizador é importantíssima porque as expectativas dos clientes estão mais altas do que nunca e as fronteiras, e este é um ponto muito importante, as fronteiras entre o produto e o serviço estão esbatidas. O que é que queremos dizer com isto? Ou seja, queremos dizer que o produto telemóvel, por exemplo, não é dissociado daquilo que é uma App Store. Ou seja, aquilo que nós esperamos de um produto é que traga serviços associados. Quando compramos um carro, hoje, cada vez mais, há serviços de conectividade, há mapas associados. E, portanto, não compramos um carro só para andar, para nos deslocarmos, mas porque têm serviços associados. Vemos isso, por exemplo, nos carros da Tesla, que são um excelente exemplo disso. E é isso que os diferencia. E foi isso, por exemplo, que a indústria tradicional não percebeu e olhou para a Tesla como apenas um carro elétrico e não percebeu toda a experiência que a Tesla permite dar aos proprietários destes carros. Outro exemplo, ou seja, com esta importância do serviço, a evolução é feita a partir de software, ou seja, a experiência do utilizador é melhorada permanentemente com atualizações nos sistemas operativos, como vemos no iOS, ou nos Androids, ou nos carros da Tesla, por exemplo, que permanentemente há uma atualização, há uma melhoria permanente do serviço. E, portanto, o serviço vem agarrado ao produto e faz parte, e por isso a importância do software associado. As empresas Gafanomics hoje criam redes abertas. A rede, o que é que nós entendemos como uma rede? É um sistema que liga pessoas, objetos e informações. E se vocês pensarem em qualquer uma destas 4 empresas, e também na Tesla ou na Uber, vocês vão associar isto, por exemplo, e para não darmos sempre os mesmos exemplos destas 4 empresas, pensem como o Uber liga pessoas que se pretendem deslocar ao serviço de mobilidade, e também, por outro lado, a pessoas que estão disponíveis para trabalhar e serem motoristas ou para entregar comida, os objetos podem ser a mobilidade ou a comida, por exemplo, no Uber, e também a informação, ou seja, estas empresas agregam informação para perceberem tendências de movimentos, de opções de escolha, por exemplo, na comida, na opção de trajetos, etc. E, portanto, são redes abertas também a terceiros e criam, por isso, ecossistemas. Quando olhamos para o modelo tradicional, ou seja, e se olharmos aqui, por exemplo, para a Ford, tem um modelo muito centralizado, com propriedade dos ativos, trabalho localizado em determinados sítios e fábricas, produção em massa, tudo igual, que cria valor para o proprietário que compra o produto e há um controle da escassez, ou seja, os produtos são escassos e, portanto, há essa gestão da escassez. Quando olhamos para um modelo mais Gafanomics, um modelo mais distribuído, o que estas empresas dão acesso a ligações, como vos dei o exemplo há pouco da Uber, dão acesso não só ou seja, eu já vos vou explicar mais à frente, criam loops de criação de valor com o objetivo de ligar pessoas, objetos e captar informação. O modelo de trabalho está distribuído, ou seja, quando pensam, por exemplo, na Uber, as pessoas não estão todas no mesmo sítio, nem nas mesmas localidades, e, portanto, é global, por esse prisma. A produção unitária, ou seja, eu consigo entregar uma refeição apenas, fazer a entrega, deslocar uma pessoa, por exemplo, tem valor partilhado, ou seja, o valor que a Uber capta dá valor a quem é transportado, mas também a quem se disponibiliza para fazer de motorista, por exemplo, e para entregar. Portanto, há uma partilha de valor associada ao seu modelo de negócio e há uma gestão de abundância, ou seja, neste modelo em que de economia da partilha, os bens passaram a ser partilhados, ou seja, os motoristas têm os seus carros que utilizam eventualmente no seu dia-a-dia para deslocações pessoais e privadas com a sua família, mas agarram nesse bem, nesse ativo e partilham-no com terceiros. Está bem? São alguns destes exemplos. No modelo tradicional temos um modelo linear, desde a compra dos materiais aos fornecedores até à chegada ao consumidor final. No modelo Gafanomics, e isto é fundamental entenderem esta diferença, aquilo que eu vos dizia há pouco, criam loops de criação de valor, como vos dei há pouco o exemplo da Uber, ou seja, vendo aqui o exemplo da Google, a Google o que faz é indexar as páginas que estão na internet
Cria valor para quem procura. Portanto, quando alguém procura, facilita-me a vida utilizar a Google. Cria valor para as empresas, porque são mais facilmente encontradas pelos utilizadores. As empresas, por sua vez, utilizam o Google AdWords para captarem mais atenção aos utilizadores finais e, portanto, criam maior relevância nesta captura de valor. E, portanto, há um modelo completamente diferente, que saímos do modelo linear para um modelo em loop permanente. E quanto mais interações têm, que é esse o segredo das empresas da nova economia, mais riqueza de informação produzem. E por isso estas empresas crescem à velocidade que vos expliquei no início. Este senhor é o Marc Andreessen. O Marc Andreessen, para quem ainda se lembra, foi quem criou os 2 primeiros browsers de internet. O primeiro browser de internet, nós hoje temos o Chrome, e temos o Safari, e temos o Explorer, por exemplo. O Marc Andreessen criou o Mosaic, que foi o primeiro browser de internet, e depois criou o Netscape. Para quem ainda é desse tempo, certamente se lembra disto. Hoje o Marc Andreessen é um investidor reputado em Silicon Valley, que investe em algumas destas empresas e em muitas startups. Para o Marc Andreessen, ele faz um paralelismo com aquilo que é a indústria do retalho. Há 3 coisas, para quem conhece a indústria do retalho, 3 coisas muito importantes na indústria do retalho, que são a localização e a localização. Ou seja, a localização é o ponto central daquilo que é o potencial de sucesso de uma loja, de um retalhista, assim como no digital e na internet, as 3 coisas mais relevantes são ligações. E as ligações aqui não são apenas ligações a utilizadores, mas também aos objetos e à informação, como vos expliquei há pouco. Portanto, estas ligações são nestes 3 eixos. E isto explica parte do sucesso destas empresas. Os GAFA, que surgiram nos Estados Unidos. Também nos Estados Unidos, empresas que seguiram o mesmo modelo a que nós chamamos Natu, Netflix, Airbnb, Tesla e Uber, por exemplo. Na Rússia, outros exemplos, onde há um paralelismo também com os GAFA, com motores de busca, compras, etc. O Japão e também na China, que têm vindo a ser cada vez mais conhecidas e ganharam uma dimensão mais mundial do que outras. Vamos então perceber quais são os 7 superpoderes que levam os GAFA e estas outras empresas e muitas startups a terem sucesso naquilo que nós chamamos a nova economia. Os 7 superpoderes são o cliente grátis, o modelo de valor de utilidade, a gestão pirata, a empresa magnética, a empresa em tempo real, a empresa infinita e a empresa íntima. Eu vou explicar em detalhe cada um destes 7 superpoderes. Sobre o cliente grátis, há uma redefinição de cliente. E isto é muito importante, termos isto em atenção, é onde nós insistimos muito, por exemplo, com os nossos clientes nas estratégias que lhes apresentamos. Ou seja, há sempre a tentação de olhar para o cliente, para aquele que paga a fatura. Para todas estas empresas, todos são clientes, mesmo que não paguem. E lembrem-se, ou seja, das ligações. Ou seja, para estas empresas o que é importante é estabelecer uma ligação com a pessoa, entendê-la, perceber o que é que pesquisa, perceber o que é que procura, mesmo que ela ainda não tenha pago nada. E, portanto, encontramos para isso 3 níveis de clientes. O visitante, ou seja, alguém que presta atenção ao meu produto ou ao meu serviço. Os amigos, a partir do momento que se registam, e eu consigo ter um número de telemóvel, um e-mail, e tenho um canal de comunicação com esta pessoa. Ou seja, eu posso visitar apenas o Google sem ter registro nenhum e fazer uma pesquisa, e sou completamente anónimo, mas ainda assim o Google fica a perceber que em Portugal, em Lisboa, foi feita uma pesquisa sobre este tema e, portanto, recolhe essa informação. A partir do momento que eu abro uma conta no Gmail e faço pesquisas, o Google consegue perceber e identificar os meus padrões de procura, e a partir do momento que eu digo, ok, estou disposto a pagar pelo Gmail, porque já existia a cota que me dão, e o Gmail é gratuito até determinado ponto, e assim como outras plataformas,
passo a concretizar uma compra e passa a haver uma relação de transação associada. Mas, para estas empresas, toda a experiência é igual para todos os utilizadores. Está bem? E tratam-nos por igual. Porquê é que o fazem? Porque primeiro é o caminho para a receita, ou seja, quanto mais eu deixar as pessoas experimentarem e perceberem a importância e a qualidade do meu produto, maior é a probabilidade de eles se tornarem clientes pagantes, porque para eles já são clientes e já são utilizadores. Em segundo lugar, é uma barreira à entrada. Quanto mais satisfeitos as pessoas estiverem com o meu produto ou com o meu serviço, mais difícil será um concorrente entrar no meu mercado. Vejam o caso da Google, por exemplo. Ou seja, há mais motores de busca, mas que não tiveram sucesso porque a experiência da Google é tão boa que provocou uma barreira à entrada e eu só me lembro da Google quando penso em pesquisar. Se eu vos disser, vão à internet pesquisar, eu nem preciso de vos dizer o nome e vocês vão se lembrar de pesquisar na Google. Por outro lado, leva a maior captação de valor, porque estas empresas, e sobretudo a partir do software, os custos são baixos e são escaláveis. Portanto, há economias de escala e o alojamento, se quiserem, é elástico. Portanto, cresce à medida da procura. Existem soluções para isso. E, portanto, os meus custos fixos são cada vez mais baixos. Já vos vou mostrar exemplos mais claros sobre isso à frente. Os meus custos fixos estão fixos e, portanto, o potencial de receita cresce mais rapidamente do que os custos. O último é, talvez, o mais importante, porque é um catalisador de inovação. Ou seja, quanto maior for a minha base de clientes, quanto mais informação, e lembra-se da captura de informação e de dados para a minha plataforma, mais rapidamente eu vou conseguir inovar, porque vou melhorar a experiência do utilizador. Lembrem-se, por exemplo, do sistema operativo Android. Todos vocês, se calhar, ainda se lembram da Nokia, que foi ultrapassada pela Apple e pela Google por motivos diferentes, com abordagens ao mercado completamente diferentes, mas o grande sucesso do Android foi o facto do sistema operativo ser gratuito versus outros sistemas operativos que não eram gratuitos na altura. Outro exemplo aplicado aqui ao Slack, para quem não conhece, o Slack é uma plataforma de comunicação para empresas, muito simples, ou seja, substitui muito o e-mail. Nós os utilizamos, por exemplo, muito na Faber Novel, como veem aqui, há exemplos da Faber Novel aqui associados, e que permite um chat, e permite guardar documentos, e permite guardar projetos, e, portanto, é aquilo que no passado eram as intranets, é uma intranet muito flexível, muito fácil de utilizar e com uma enorme taxa de adesão. O segundo exemplo, o segundo eixo destes superpoderes é o modelo de valor de utilidade. O que é que nós queremos dizer com isto? Ou seja, estas empresas, e nós percebemos, foram criando uma notoriedade enorme junto dos seus consumidores e junto dos mercados onde atuam. A Apple, a Amazon e a Google tornaram-se as 3 marcas mais valiosas do mundo. Se vocês virem aqui, por exemplo, a Amazon, neste ano de pandemia, a partir de 2019, ultrapassa a Google e tem sobretudo a ver pela boa experiência na altura da pandemia, onde as compras online aumentaram fortemente, onde a relevância da Amazon aumentou. A Coca-Cola liderou durante 12 anos e não houve problema nenhum com a Coca-Cola. A Coca-Cola mantém-se mais ou menos como estava. Aquilo que aconteceu é que estas empresas ultrapassaram esta notoriedade das suas marcas pela boa experiência dos utilizadores. O Facebook desceu ligeiramente nos últimos tempos, pelas controvérsias que tem tido, mas ainda assim continua muito, muito forte e com uma taxa de crescimento altíssima para 9 anos de atividade. Passos fundamentais nesta estratégia Gafanomics. Primeiro, fazer coisas para criar valor de utilidade. Fazer coisas incrivelmente úteis. Esquecer o core business. Muitas vezes as empresas dizem, podia fazer isto, mas isso não é o meu core business. É exatamente isso que estas empresas fazem. Ou seja, não há um core business, ou há um core business, mas de repente a empresa avança para outras áreas de atividade. E isso é fundamental para melhorar a experiência
e continuar com o cliente mesmo noutras atividades, e fomentar a criação de valor em vez da criação de receitas. Isso parece contraditório, nós olhamos para estas empresas explodirem em ponto de vista de receitas e de lucros e dizemos que a lógica é focarmos-nos no valor em vez das receitas. Na verdade é isso que estas empresas fazem, ou seja, elas estão muito mais preocupadas na criação de valor para os utilizadores e nas suas plataformas do que o foco inicial ser as receitas. As receitas são uma consequência e não o driver destas empresas. Exemplos muito rápidos que explicam esta criação de valor. Exemplo de como o Google transformou a pesquisa. Para quem ainda é do meu tempo, e os mais velhos certamente se lembram de ir para as universidades e para as escolas e para as bibliotecas a pesquisar livros para fazerem um trabalho. Hoje, qualquer jovem ou qualquer pessoa faz um trabalho para a universidade ou para a escola ou mesmo para a sua empresa utilizando a Google e, portanto, o Google melhorou a nossa vida 25 vezes, tornou isso 25 vezes mais rápido. É este valor de utilidade que nós falamos. O mesmo, por exemplo, para quem ainda é do tempo dos CDs ou das cassetes, esta transformação, por exemplo, para a Apple Music, em meio dúzia de segundos nós temos a nossa lista na Apple Music, portanto a Apple melhorou 70 vezes a pesquisa ou a jornada do entretenimento. O exemplo do Facebook, ou seja, quando tínhamos que organizar uma festa ou um encontro, podíamos passar o dia inteiro para convidar 200 amigos para uma festa de aniversário. Hoje, a partir do Facebook, criamos o evento privado, por exemplo. Já houve quem se enganasse e criasse eventos públicos e apareceram muita gente para a sua festa de aniversário. E em 30 minutos, no máximo, temos as confirmações dos nossos amigos. Outro exemplo, para quem não usa a Amazon, tem também um serviço de vídeo equivalente ao Netflix, o Amazon Prime Video, e que de antes tínhamos que ir ao videoclube e transformou a nossa vida bastante. Pesquisar num minuto temos o vídeo e estamos a ver o conteúdo. E, portanto, a lógica é apostar numa maior eficiência e numa maior diferenciação, com os vários focos, aumentar a base de clientes, e não se esqueçam do cliente grátis, aumentar a receita média também por cada cliente e aumentar o lifetime value, ou seja, o tempo médio de fidelização e o tempo médio dentro dos ecossistemas da empresa. E por isso garantir que essa pessoa permanentemente ficará connosco. Por exemplo, nós depois de criarmos uma conta de Gmail, possivelmente vamos ficar com essa conta toda a vida. E isso para o Google é muito importante, que é garantir que nós durante toda a vida estamos com a Google. Quando nós olhamos para... se a lógica é o foco no tempo de utilização das minhas plataformas e estar permanentemente com os meus utilizadores, os nossos cálculos apontam para cerca de 55% do nosso dia é feito em cima das plataformas destas 4 empresas. E, portanto, aqui é aqui que elas medem a sua eficácia sobre a sua estratégia. Não é sobre as receitas, é quanto tempo é que eu consigo ter na jornada do dia-a-dia digital e não só, ou seja, falaremos sobre isso mais à frente. Estas empresas estão a sair também do digital para o terreno físico, como é o caso, por exemplo, dos pagamentos. Ou seja, com o Apple Pay ou com o Google Pay, por exemplo, nós passamos a pagar as compras de supermercado, os restaurantes no mundo físico, não são apenas as compras digitais. E isso passou a dar novas informações a estas empresas sobre a nossa atividade também no mundo físico. E, portanto, a lógica é não melhorar apenas a vida dos clientes, mas sim mudá-la completamente. Exemplos de algumas citações dos líderes destas empresas. O caso do Jeff Bezos diz que podem rentabilizar o serviço de subscrição Prime Video de uma forma muito invulgar. Quando ganham um Globo de Ouro, isso vai ajudar de uma série que a Amazon fez, isso vai ajudar a vender mais sapatos, porque as pessoas querem comprar os sapatos daquele ator ou daquela atriz. Não teremos muito mais citações destas, imagino eu, porque, como sabem, estas empresas estão a ser alvo de escrutínio pelos reguladores em todo o mundo. E isto mostra, por exemplo, como elas alavancam a sua posição dominante num determinado mercado para conseguir chegar a outro mercado e tornarem-se relevantes. E, portanto, isto mostra algum poder de monopólio
destas empresas e alguma capacidade de entrar em novos mercados. Estas empresas lutam pelo controle das infraestruturas digitais e não só, como vos expliquei há pouco, ou seja, desde o acesso à internet, ao hardware, aos sistemas operativos, às lojas digitais, aos browsers, que lhes dão também informação, às plataformas de cloud e aos pagamentos. E os pagamentos são importantes, como vos disse, sobretudo porque lhes dão também mais informação sobre a localização e as transações efetuadas, porque a localização também tem a partir dos mapas, a partir dos browsers, a partir dos sistemas operativos, mas mais do que isso é em que locais nós passamos a fazer compras. Para além disso, para além das infraestruturas, e estas infraestruturas servem também de apoio a outras empresas, ou seja, pensem nas empresas que nasceram porque existem uma App Store, o Uber, ou o Netflix e outras, que sem estas infraestruturas também não tinham chegado da mesma velocidade aos seus utilizadores finais e não tinham tido oportunidades. Mas também estas empresas competem no mercado com outras organizações e aqui também com empresas tradicionais e, portanto, estão presentes na área da saúde, do entretenimento, do consumo, dos pagamentos, mais uma vez, na comunicação e naquilo que é o well-being ou a melhoria da qualidade de vida. Para além disso, estas empresas investem também em outras empresas, adquiriram investem como financiadores de algumas empresas, como foi o caso da Google, que investiu na SolarCity e na Tesla do Elon Musk. Hoje a SolarCity foi fundida com a Tesla, por exemplo, mas compram também outras empresas, como foi o caso da Beats, da Apple, comprou por 3 mil milhões de dólares, e hoje essa solução, só os Beats como headphones, mas também a parte da Apple Music, há muito que foi integrada da parte da Beats. O Facebook comprou, e é público, e são os mais relevantes, o Instagram, o WhatsApp e a Oculus Rift, a Oculus terá um papel importante no desenvolvimento das plataformas metaverso, que hoje se começam a falar cada vez mais, realidade virtual e realidade aumentada. E a Amazon também investiu e adquiriu também algumas empresas que vocês aqui podem ver. Voltando ao cliente grátis, o grátis é o melhor investimento na criação de valor de utilidade. Um exemplo que todos nós utilizamos nos dias de hoje são as App Stores, portanto as lojas de aplicações, onde vocês veem que muitas destas aplicações, a maioria mesmo, são aplicações gratuitas e, portanto, o que as empresas estão a fazer é partilhar esta plataforma de infraestrutura para permitir outras empresas colocarem e criarem valor para os utilizadores da Google e da Apple nos seus smartphones e tablets e computadores. Atrair clientes e, portanto, a lógica de ser grátis é importante para atrair utilizadores. O cross-sell, que é feito a partir das suas plataformas, por exemplo, a Apple ofereceu 1 ano de Apple TV Plus, o serviço de streaming da Apple, a quem comprou novos iPhones ou novas Apple TVs. Ofereceu agora recentemente para quem comprou nos novos Apple Watches, ofereceu o novo serviço Apple Fitness Plus, um serviço de ginásio ou de informação ou de personal trainers e de aulas de ginástica e de desporto em casa, a partir do iPhone, do iPad e da Apple TV. Para quem não conhece, vale a pena. É um serviço bastante interessante e que está a ter um crescimento interessante também. E o caso da captura de dados, que é visível, por exemplo, como vos expliquei há pouco, a partir do sistema operativo Android, na captura de informação, e que é gratuito também para os programadores poderem utilizar e desenvolverem novas aplicações. Um resumo muito rápido, e este é um slide que eu considero o mais importante, que mostra esta transformação entre gestão tradicional e os novos modelos de gestão. Enquanto que as empresas tradicionais estão muito focadas numa visão de produto e perceberem qual é a margem que o produto está. Possivelmente vocês nas vossas empresas já ouviram falar em vamos acabar com o produto A ou com o produto B porque não é rentável. Para estas empresas isso não existe. Ou seja, o produto pode não ser rentável desde que eu consiga garantir que é fundamental para a experiência do meu cliente. Hoje, por exemplo, as App Stores são muito rentáveis
Mas no início, a App Store foi um grande investimento da Apple, por exemplo, que foi pioneira nesse modelo, para conseguir criar um valor de utilidade e uma riqueza para os seus utilizadores e se diferenciar do mercado. E isto, por exemplo, a Nokia não percebeu, ou seja, percebeu o investimento que a Apple estava a fazer, não percebeu que seria possível valorizarmos o iPhone, o utilizador valorizar o iPhone e pagar um valor premium por ter esse dispositivo, porque esse dispositivo tinha uma série de serviços associados. Não sei se lembram, na altura o Steve Ballmer era o CEO da Microsoft, e que quando lhe foi perguntado o que é que ele achava do iPhone, ele respondeu, e podem pesquisar no YouTube, por exemplo, vão encontrar, ele a rir-se, a dizer que alguma vez alguém vai pagar $600 por um iPhone, basicamente a dizer que o iPhone não ia ter sucesso. E nós hoje percebemos que tem sucesso, que vingou e que liderou o mercado neste segmento de smartphones altos. Voltando aqui ao slide da gestão tradicional versus novos modelos, ou seja, eles medem na mesma o lucro, têm um modelo diferente na análise do lucro, ou seja, olham para o segmento de cliente e percebem qual é o lucro que este segmento de cliente tem nos vários serviços que tem. Ou seja, a Apple, que é um bom exemplo aqui, tem o iPhone, tem o iPad, tem os vários serviços associados. Há vários clientes que compram coisas diferentes, têm cabazes diferentes na compra e na escolha dos seus produtos e dos seus serviços, e o que eles olham é para aquele segmento de cliente. Ou seja, se o segmento de cliente com o Fitness Plus, por exemplo, da Apple, que ainda que está em crescimento, mas que ainda é pequeno, é relevante, eles continuam a investir nesse serviço, mesmo perdendo dinheiro no curto e médio prazo, para garantir que esse segmento é servido por essa experiência. E, portanto, é para aqui que eles olham e não apenas para a rentabilidade do produto, porque senão o produto morria a curto prazo. E é isso que muitas vezes as empresas não percebem, ou seja, as empresas mais tradicionais, e com este modelo muito tradicional, que é porque é que estas empresas financiam estes projetos que são deficitários numa primeira fase? Porque acreditam convictamente que eles vão ser rentáveis, mas independentemente disso, que são fundamentais para terem uma experiência diferente para os seus utilizadores. E, portanto, por causa disso, vão vender mais iPhones, ou vão vender mais iPads, ou vão vender mais Apple Watches. Por exemplo, o serviço Apple Fitness Plus está muito associado ao Apple Watch e tem uma excelente experiência para quem utiliza o Apple Watch no Apple Fitness Plus. E é isso que estas empresas verificam. Um exemplo concreto sobre isto, quando a Amazon lançou o Kindle Fire, que é um tablet concorrente, por exemplo, com o iPad, houve um analista que escreveu um artigo no Financial, não sei, foi no Wall Street Journal, salvo erro, que agarrou no tablet, desmontou-o, fez as contas peça a peça dos componentes que fazem parte do Kindle Fire e disse, por cada dispositivo que a Amazon vende, perde $50. As ações desceram, porque estava mais do que provado que era verdade, e o Jeff Bezos, as ações desceram nesse dia. No dia seguinte, o Jeff Bezos veio explicar que queremos ganhar dinheiro quando as pessoas usam os nossos dispositivos, não quando as pessoas compram os nossos dispositivos. E, portanto, isto é uma mudança importante no mindset destas empresas. E, portanto, como se vê, ao fim de algum tempo, ao fim do primeiro ano, a Amazon ganha dinheiro na venda dos livros, na venda das aplicações associadas ao produto. Basicamente foi, as pessoas para me comprarem estes produtos ou estes serviços têm que ter este dispositivo. E, portanto, eu vou financiar os dispositivos, muito parecido com aquilo que os operadores de telecomunicações fazem, ou faziam, que era financiarem os telemóveis, garantindo fidelização aos seus clientes, em troca de alguma fidelização. E, portanto, era isto que estas empresas faziam e, portanto, assim tinham a racionalidade associada a este modelo de gestão. O terceiro eixo é a gestão pirata, ou seja, estas empresas, e chamamos-lhe pirata porque eles são hackers, portanto são piratas, não piratas negativos, mas uma lógica positiva. Pirata no sentido de agitar a cultura, de transformar. São piratas na tomada de decisão e, portanto, são paradigmáticos relativamente às coisas. Um exemplo é do Mark Zuckerberg no Facebook, quando a equipa lhe apresentou
a ideia de desenvolver o Facebook Messaging, que permite a troca de mensagens, como sabem. O Mark Zuckerberg disse que não fazia sentido nenhum, eles eram uma plataforma social e não era uma plataforma de messaging. A equipa ignorou o que o Mark Zuckerberg disse e foi prototipar o Facebook Messenger e, passado 15 dias, mostraram-lhe esse protótipo. E quando o Mark Zuckerberg viu o protótipo e percebeu do que é que eles estavam a falar, disse que o código, ou seja, eles terem programado o Facebook Messenger, venceu os argumentos dele. Este é um bom exemplo de hacking na tomada de decisão, ou seja, contrariar mesmo as chefias, mas mostrando e sendo proativo nesta tomada de decisão. Outro exemplo, e o Jeff Bezos na Amazon tem muitos exemplos destes, a regra das duas pizzas é: não há grupos de trabalho que não possam ser alimentadas por duas pizzas, ou seja, grupos de trabalho superiores a 6 a 8 pessoas. Porquê? Porque ela acha que a partir de determinada altura é improdutivo, cria-se muita improdutividade. Para quem já esteve em grupos de trabalho com muitas pessoas sabe que isto é verdade, eu já estive, e é verdade, ou seja, não há produtividade a partir de determinada altura. O que é importante garantir nestas equipas é que há complementaridade e multidisciplinaridade nas equipas, ou seja, que há visões diferentes, com diferentes perfis. Quando eu vos expliquei a Faber Novel, por exemplo, ou seja, o nosso segredo, se quiserem, é um pouco este, que é: as nossas equipas de projeto têm diferentes perfis: designers, analistas, engenheiros, sociólogos, psicólogos, etc. E, portanto, garantimos que temos a equipa certa com diferentes skills. É que na hierarquia, ou seja, as pessoas não há uma visão piramidal dentro da estrutura da organização, mas sim uma visão orientada aos projetos ou aos produtos que estão a desenvolver. E, portanto, há quase que o CEO daquele produto, que são os Product Owners, que têm a total responsabilidade e são realmente quem decide sobre os produtos e não o CEO da empresa. E, portanto, este é um exemplo da Google, que tem uma organização muito, muito flat, porque estão orientados ao produto e não a não modelo piramidal tradicional. Por outro lado, utilizam o seu conhecimento em tecnologia para melhorar o desempenho dos talentos, porque a tecnologia liberta tempo e recursos e acelera o processo de desenvolvimento de novos produtos e de serviços, como é o caso do Google Fabricator, que é uma plataforma interna do Facebook que permite aos programadores testar o código antes de o colocar em produção, como se estivesse em ambiente real. E, portanto, isso acelera muito a produção. Para quem não sabe, o Facebook, todas as terças-feiras, tem uma atualização permanente. Todas as terças há uma rotina sempre de atualização permanente do produto Facebook. Antes de o fazerem, testam, obviamente, validam, afinam nesta plataforma. O Google People Analytics é uma plataforma de avaliação de recursos humanos para identificar os melhores talentos, e não é feito por pessoas dos recursos humanos, é feito por software em função do algoritmo que o Google desenvolveu. O Apple Switchboard, para quem trabalha em grandes empresas, acontece muito ser a informática, por exemplo, a instalar o software ou vir perceber das configurações porque vocês não têm privilégios, por exemplo, de administração. A Apple desenvolveu uma App Store interna para os seus colaboradores, onde fazem o download das aplicações que precisam e são eles que a mantêm atualizado e, portanto, acabando com esta questão do Helpdesk. Por outro lado, ainda nos recursos humanos, estas empresas têm por hábito não contratar especialistas, mas sim competências, e as principais competências são capacidade de aprender, ser um líder emergente e ter responsabilidade e humildade. Isto porquê? Porque tipicamente o especialista resolve o mesmo problema da mesma forma, ou seja, não há inovação. Se alguém que olha de fora, e certamente vocês devem ter cases nas vossas empresas, de alguém que por acaso ouviu uma conversa ao almoço de alguém que estava a tentar resolver um problema num determinado departamento da empresa, quando alguém vem de fora, consegue ter uma perspectiva diferente sobre o mesmo problema e consegue resolvê-lo de uma forma diferente daquilo que é o modelo tradicional. E isso é inovação. Isso permite acontecer, permite que haja inovação no processo.
Estas empresas criam estes ambientes favoráveis à inovação, não só nos seus produtos, mas criam laboratórios e áreas específicas para fazerem esses produtos novos e desenvolvimentos novos. A Amazon tem o Lab 126, tem mais de 1.900 colaboradores. A Google tinha o Google X, entretanto foi colocado dentro de outras áreas e integrado, mas tem estes, ou seja, espalhou dentro das várias unidades este departamento que era de inovação e de novos produtos, como eles chamam, Moonshot, como foi o caso dos Google Glasses, dos carros autoguiados, do Project Loon, que era o projeto de distribuição de internet através de balões, e o Facebook tem o Connectivity Lab, que tinha especialistas em área aeroespacial para desenvolver o Internet.org, que tem como objetivo, tinha também como objetivo distribuir acesso à internet por drones. Este lab, parte deste lab foi recentemente adquirido ou integrado na Amazon, ou há uma parceria, não foi claro o que é que aconteceu ali, mas basicamente esta equipa foi contratada para a Amazon. Eu acho que houve uma transferência. O Facebook terá desistido desse projeto, mas passou para a Amazon, que está a desenvolver nessa área. E pronto. Quarto eixo, ser uma empresa magnética. O que é que queremos dizer com isto? Já falei no início um pouco sobre esta visão, ou seja, numa economia tradicional há a captação de pequenas unidades, transformá-las e de chegá-las ao consumidor. Na economia em rede, e pensem no Airbnb, por exemplo, é possível agregar numa plataforma toda a oferta, unidades que estão espalhadas pelo mundo inteiro, e distribuí-las aos clientes que estão espalhados também no mundo inteiro. Diferente da economia tradicional, quando vocês pensarem, sei lá, na indústria de carros, ou na indústria hoteleira, para fazer a comparação com o Airbnb, temos um hotel todo no mesmo sítio, onde temos quartos disponíveis todos no mesmo sítio. O Airbnb tem a sua oferta espalhada por todo lado, partilhando valor com proprietários e utilizadores e clientes. E, portanto, é este o exemplo, ou seja, que vos estava a falar há pouco, do Airbnb, que tem um custo, por exemplo, por quarto disponível de 0 euros, ou seja, não tem investimento físico, não investe e cria, com base na partilha e na economia da partilha, a sua oferta, versus uma cadeia tradicional que tem um custo por 210 euros por quarto no investimento que faz. Melhorar os produtos com abertura a terceiros, falei-vos já sobre isto também há pouco, ou seja, seria impossível mesmo para uma empresa com a dimensão da Apple desenvolver a quantidade de aplicações que estão disponíveis, mais de 3 milhões e 400 mil aplicações, das quais 957 jogos na sua App Store, e portanto, mesmo que a Apple o quisesse fazer, seria impossível fazê-lo em tempo útil à velocidade que foi feita, tendo abrindo a sua infraestrutura a terceiros, e daí a lógica de abertura a terceiros para o desenvolvimento de soluções e de serviços. Empresa em tempo real, o que é que queremos dizer com isto? Ou seja, numa empresa standard, ou numa economia mais standard, o que é que as empresas fazem? Pensam um produto, ou seja, pensam que queremos desenvolver quadrados, ou cubos, que é o que temos aqui, mas quando chegamos ao mercado, afinal os clientes querem são bolas, querem coisas redondas, e portanto temos que readaptar novamente a nossa oferta, alterar o processo produtivo para criar então as bolas. Na economia em rede é diferente, e o software permite isso também, ou seja, o software permite que eu permanentemente melhore o produto, mesmo sendo hardware. Há pouco falei-vos dos carros da Tesla, que permanentemente inovam a experiência do utilizador, melhorando através dos seus interfaces, utilizando o hardware que têm disponível para melhorarem a sua experiência. Exemplo concreto, todos nós utilizamos o Google e o Google Images, certamente todos vocês já utilizaram. O Google Images não foi pensado por nenhum engenheiro. Foi um caso de sorte, aquilo que se chama serendipity, um caso de sorte ao acaso, com base na análise dos dados. Ou seja,
quando a Jennifer Lopez ganhou um Grammy Award, as pesquisas sobre a Jennifer Lopez aumentaram no Google. Mas o que o Google percebeu, e os engenheiros da Google perceberam, foi que as pessoas não estavam à procura da notícia, queriam ver o vestido, neste caso, o super decote da Jennifer Lopez, e portanto temos nós, sempre que utilizarem a Google Images, lembrem-se de agradecer à Jennifer Lopez, foi ela a criadora, ou inspiradora do produto Google Images. E portanto esta lógica de analisar os dados permanentemente é fundamental para a criação de novos produtos e de novos serviços. Em sexto lugar, a empresa infinita, ou seja, já vos falei também há pouco um bocadinho sobre isto, sobre como captar valor em cima dos nossos clientes ou dos consumidores. Em que é que isso consiste? Numa plataforma, sobretudo de software, isto obviamente é mais fácil também do que numa indústria mais tradicional de produto físico. Porque é possível, não só quando trazemos mais utilizadores para a nossa plataforma, rentabilizá-lo mais. Quanto mais utilizadores tiver a Google a pesquisar, mais potencial tem de faturar em publicidade, como em qualquer negócio de mídia. Mas mais possível será personalizar com base nas informações que tem. E, por exemplo, este é o exemplo do Facebook, onde vocês veem, de um lado, o crescimento do número de utilizadores diários do Facebook, do outro lado, o crescimento das receitas do Facebook. E como veem, cresce mais do que proporcionalmente, em cima é superior ao crescimento de utilizadores. Portanto, eles conseguem monetizar muito melhor, mais rapidamente, quanto mais utilizadores tiverem. E basicamente é esta a lógica. Portanto, aqui conseguimos custos marginais quase que iguais a zero, ou iguais a zero em determinadas situações. Ou seja, mais um utilizador no Facebook não lhe gera mais custo, porque a plataforma está dimensionada para o acolher. Para quem não está no Facebook, não vai trazer mais custo em cima disso, associar-se à plataforma, mas vai trazer um potencial de receita em cima da sua utilização. É disto que se trata. A empresa íntima, ou seja, a hospitalidade passou a ser norma. A experiência do cliente é fundamental, como vos disse desde o início. Em que é que isso consiste? Ou seja, a lógica da economia standard é termos o mesmo produto igual para todos, e portanto isto vem desde o taylorismo da Revolução Industrial, que foi espetacular, não é? Portanto, na altura, criar produtos, massificá-los, otimizar a produção, portanto, vínhamos desta lógica. A economia em rede passou a ser diferente. A economia em rede permite, e mais uma vez, também por causa do software, personalizar os produtos ou os serviços. Exemplos concretos. O Netflix, por exemplo, tem em cada filme que tem, ou em cada série que tem disponível nos seus conteúdos, tem várias imagens disponíveis que são mostradas em função do nosso consumo em cima do Netflix. Ou seja, se por acaso nós vimos mais filmes românticos, vai-nos aparecer no ecrã a imagem do filme que estamos eventualmente a avaliar, escolher, uma imagem romântica do filme. Mas se nós gostarmos de mais de comédias, a imagem que vai aparecer é de alguém a rir-se ou numa parte da comédia, tá bem? Com base no histórico daquilo que é o nosso consumo no Netflix. O mesmo se passa, por exemplo, quando nós agarramos no hardware, e daí que eu vos explicava no início a importância do produto e do serviço estarem agarrados. Ou seja, mesmo todos nós que temos iPhones ou Androids, se eu vos disser, olha, toma lá o meu telemóvel, chama aí o Uber Eats, vocês vão dar à procura de onde é que eu tenho o Uber Eats. E, portanto, todos nós temos isso personalizado, cada um à sua maneira. Esta personalização é fundamental e é isto que nós queremos dizer nesta experiência do utilizador personalizada, que é possível fazer a partir também das plataformas de software. E, portanto, estes são os superpoderes que levam os GAFA, e não só estas 4 empresas, mas também muitas destas startups, a tomarem decisões que aparentemente nós achamos que não fazem sentido nenhum do ponto de vista económico, mas, e por isso baralharam muitas empresas tradicionais, e há cases muito interessantes, e a história mostra-nos isso, de várias pessoas a dizerem que é impossível estas empresas terem sucesso. Eu lembro-me recentemente de ver um ex-vice-presidente da General Motors na Bloomberg a dizer
que é impossível, a Tesla vai falir, e de repente hoje a Tesla é o fabricante de automóvel com a maior valorização do mundo e já não vai falir e dá lucro. E, portanto, é isso que baralha muitas vezes as empresas e os analistas tradicionais a entender estas empresas que lideram a nova economia. E, portanto, o desafio é este, é agora que já tem isto descodificado, perceberem por onde é que podem começar nas vossas empresas. Recordo os superpoderes destas empresas: cliente grátis, o valor da utilidade e a gestão pirata, a empresa magnética e a empresa infinita, a empresa em tempo real e a empresa íntima. E o segredo é olhar para estes 7 superpoderes e perceber como é que o podemos aplicar nas nossas organizações. É isso que a Faber Novel, explicando um pouco mais sobre o que é que nós fazemos, é isso que a Faber Novel faz nos projetos, é isso que nós fazemos, sobretudo nas estratégias que desenvolvemos para os nossos clientes e nos produtos e serviços que desenvolvemos para eles. E, portanto, o segredo é olhar para o core business e perceber e definir novas estratégias para recrutar e gerir novos talentos, agilizar as operações, chegar a novos clientes e retê-los, otimizar e melhorar a experiência logística e de venda, desenhar novos produtos e novos serviços, e criar novos produtos e novos serviços. E, portanto, lembrem-se do loop, isto é permanente, e é este o segredo das empresas da nova economia. Espero que vos tenha ajudado a entender e a descodificar melhor estes casos destas empresas e a inspirar-vos também para inovarem nas vossas organizações. Muito obrigado. João. Muito obrigado. Muito obrigado, Nuno. Muitos parabéns por esta fantástica e excelente apresentação e por este muito claro raio-x àquilo que é ou que são estas GAFA, estas grandes empresas que de alguma forma nos últimos anos têm contribuído em larga escala para a transformação do mundo em que hoje vivemos. É de facto um percurso impressionante e que tem repercussão direta na vida de todas as empresas e dessa forma também no mercado em que trabalhamos, em que vivemos e portanto também nas nossas próprias vidas pessoais. E antes de eu próprio também ter aqui algumas questões que gostaria de te pedir, que pudesses melhor detalhar e esclarecer sobre algumas das coisas que referiste, eu começava por deixar aqui um vivo e muito intenso pedido a todos os que nos estão a ouvir nas diferentes partes do mundo, nos diferentes países e território de expressão portuguesa, que coloquem, como alguns já colocaram, as vossas questões no nosso chat, que eu de alguma forma transmitirei ao nosso orador para que possa sobre elas pronunciar e, portanto, não fiquem tímidos e coloquem as vossas dúvidas e façam as vossas observações e peçam os vossos esclarecimentos. E eu começaria precisamente por, uma vez mais, agradecer ao Nuno. Vamos procurar terminar esta nossa sessão, esta nossa conversa dentro do horário que estava previsto e, portanto, vamos reservar estes últimos 15, 20 minutos máximo para uma maior dinâmica nesta conversa, colocar algumas questões, tirar algumas dúvidas, para terminarmos depois esta nossa primeira conversa ICEP do ano 2022. E a pergunta que realmente eu começaria por colocar ao Nuno é, de alguma forma, porventura uma pergunta que todos nós nos colocamos, que trabalhamos neste setor, que acompanhamos com muito interesse por questões até mais do pessoais profissionais, a evolução e a atividade destas grandes empresas, é de que forma é que, por um lado, estes poderes, estes 7 poderes, são replicáveis, são exportáveis, incorporáveis por outras organizações de outros setores,
E, por outro lado, de que forma ou em que medida é que, porventura, também alguns destes setores de superpoderes se podem, de alguma forma, também transformar em algumas fragilidades. Por exemplo, um dos sete poderes que foi referido aqui tem a ver com o cliente grátis. Em que todos são clientes, mesmo o cliente que não paga é cliente, aos amigos, aos visitantes, aos compradores, e dentro desta gratuitidade do cliente é fundamental uma das vertentes que tu muito bem referiste, que tem a ver com a captura de dados. Ora, este tema da captura de dados tem sido alvo de uma grande preocupação a nível mundial, não só na Europa, mas também em outras zonas do mundo, como é o caso da Austrália, em que desperta a atenção e a preocupação das autoridades reguladoras e em que medida é que as restrições regulatórias que são conhecidas e algumas até sancionáveis, práticas por parte destas empresas, não poderá ser também uma fragilidade destas empresas. Bom, começando pela primeira parte, ou seja, se isto é aplicável a todos os setores, a resposta é sim. Ou seja, nós, Faber Novel, temos desenvolvido estratégias e projetos, produtos, novos serviços, em todos os setores que vos apresentei no início, em casos como em Portugal, desde a Brisa, como vos dei alguns exemplos, à Mel, à Altice Arena, à Blue Ticket, à Midi Capital, à Novartis, à Pfizer, etc. Portanto, há sempre forma de entender esta nova realidade e aplicar a todas as indústrias. Obviamente, utilizando, e mesmo para as empresas mais, se quiserem, mais tradicionais, com menos visão sobre o software, há hoje formas de pensar como é que eu me relaciono com os meus clientes, utilizando, obviamente, ferramentas de software. E digitais. E a parte positiva, se existe, do Covid, é que hoje acho que já não há dúvidas que as empresas foram forçadas a entrar nessas plataformas e passaram a relacionar-se durante a pandemia com os seus clientes, muitas delas, e com os seus colaboradores a partir das plataformas digitais. E, portanto, sim, é possível. Sobre a questão das fragilidades e sobre a questão dos dados, e eu adivinhava que essa pergunta ia surgir, ou por ti ou por alguém, sim, foi é uma por fragilidade. Mim, mas também temos aqui dois outros assistentes que o fizeram e que a colocaram. É precisamente certo. O tema das iniciativas certo. De regulação, quer da União Europeia, quer da Austrália, se podem pôr de alguma forma em causa o crescimento deste modelo das GAFA. Das GAFA e não só. Ou seja, eu acho que eu aqui tenho opiniões pessoais sobre isso. Ou seja, o RGPD, por exemplo, que tem sido aplicado e que tem sido aplicado no nosso país também, estas empresas trabalham os dados melhor do que ninguém. E, portanto, os RGPDs vieram atrapalhar, sobretudo, as empresas, ou seja, vieram obrigar empresas mais tradicionais que não estavam habituadas a trabalhar dados como estas empresas trabalham, a mudarem e, sobretudo, passou a ser um transtorno para estas organizações aplicarem uma série de regras. E, portanto, eu acho que a lógica foi, do ponto de vista regulamentar, e os reguladores tentaram dar um tiro na direção destas empresas e feri-las, sendo que estas eram as primeiras empresas que estavam mais bem preparadas para responder a isso. E, portanto, acabaram por, sem querer, atingir empresas não tão hábeis na gestão de informação e na gestão de dados. E se vocês virem, estas empresas reagiram muito rapidamente. Primeiro porque elas estão muito atentas do ponto de vista regulatório, como qualquer empresa dentro do seu setor, que olha para os seus reguladores, etc. E estas empresas sabem que os reguladores e os políticos tomam decisões neste sentido. E, portanto, fazem o seu lobby em Washington, fazem o seu lobby em Bruxelas, e mesmo quando percebem que a lei irá num determinado sentido, elas antecipam-se. E, portanto, no dia que a lei sai, elas estão prontas para responder. Agora, obviamente, tem que haver algum escrutínio, na minha opinião, tem que haver regulação,
e é positivo que isso aconteça, na minha opinião. Sobre a questão da fragilidade, eu acho que estas empresas constroem o seu capital com base na confiança. E, portanto, para elas, os nossos dados são sagrados. E, portanto, investem bilhões de dólares e de euros naquilo que é a cibersegurança, naquilo que é a proteção de dados mesmo. Ou seja, estas empresas sofrem, como vocês imaginam, todos os dias, vários ciberataques à larga escala, com muita força, e, portanto, essas empresas protegem muito isso. Não é? Nós, recentemente, fomos alvo aqui em Portugal, a Vodafone foi alvo de pirataria informática, e esteve em baixo por causa disso. Estas empresas, como vocês imaginam, são alvos muito apetecíveis. Quer dizer, se algum grupo de hackers conseguir mandar abaixo o Google, não seria a primeira vez, ou o Facebook, já houve várias tentativas, por vezes o sistema está em baixo durante algum tempo, mas é muito raro, se vocês virem, para a dimensão que estas empresas, para a exposição que estas empresas têm no mundo, é muito raro que isso aconteça. E, portanto, eu acho que, sabendo elas, melhor do que ninguém, o quão importante isso é, acho que tem todas... Será um erro se alguma vez forem expostas a isso. Portanto, eu acho que os dados são vitais para estas organizações e criam o capital de confiança destas empresas, e por isso elas investem da forma que investem. E por isso muitas empresas, ou seja, utilizam as suas plataformas para se porem atrás do escudo protetor que estas empresas criam, como seja o Google Drive ou o Amazon Web Services, etc. Uma pergunta que está aqui a nossa audiência a colocar, relacionada ainda com esta temática, que é uma temática de facto sensível e que nos preocupa a nós, consumidores e clientes dessas grandes empresas em particular, tem a ver um bocadinho com essas práticas, de que forma é que também não pode comprometer o sucesso das próprias empresas. Ou seja, por exemplo, quem tem neste momento o sistema operativo iOS, e portanto quem é utilizador de iPhones, dos seus iPads, etc., neste momento tem que aceitar que os dados sejam comunicados ao Facebook. Este tipo de práticas pode de alguma forma estar a comprometer a confiança dos consumidores e dos clientes dessas empresas nessas próprias empresas, e isso está a ter reflexo, por exemplo, na desvalorização bolsista muito acentuada e recente do Facebook. Será que nós estamos a assistir realmente a uma fase nova de alguma destas GAFA neste momento, e aquilo que assistimos durante vários anos a um rapidíssimo crescimento das mesmas e empoderamento poderá estar de alguma forma agora a suceder o contrário? E de que forma é que isso pode também influenciar a dinâmica de mercado e de consumo deste tipo de produtos a nível mundial? Bom, excelente questão. Eu acho que aqui tocaste num ponto importante sobre os dados. Ou seja, estas empresas, e é bom que os reguladores o façam, têm de ser obrigadas a ser mais transparentes. Ou seja, sobre o que é que fazem com os dados. É esse também o princípio do RGPD, etc. Sendo que nós clicamos e não lemos nada do que lá está escrito, certo? Mas alguém há de olhar para isso e os reguladores hão de fazê-lo. A Apple, como empresa líder, tomou a dianteira neste processo. No processo de as pessoas que utilizam o meu sistema operativo, ou seja, que utilizam a minha infraestrutura de comunicação, vão ser informadas, têm que ser obrigatoriamente informadas do que é que os terceiros vão fazer com os seus dados. Isso provocou um impacto de cerca de 15% nas receitas do Facebook, porque as pessoas, quando são alertadas, umas têm tendências para dizer sim a tudo, outras têm tendência para dizer não a tudo. Ficámos a saber que cerca de 15% dos utilizadores diz não. Ou seja, a maioria ainda assim diz sim. Há uma entrevista muito interessante que nós publicamos no nosso que eu destaquei no Supertoast, num artigo que escrevi do Tim Cook ao New York Times, onde ele explica isso. Ou seja, e que lhe é perguntado como é que ele próprio
faz essa gestão. E ele diz aquilo que se calhar muitos de nós também fazemos. Ou seja, muitas vezes, quando sou perguntado, olha, tu queres partilhar os teus dados, estás a partilhar, se disseres que sim, vais partilhar os teus dados com a empresa X. Queres partilhar? Estás na disposição de o fazer? E nós dizemos que sim ou que dizemos que não. Muitas vezes há um sobreaviso que diz assim, se não partilhar, a sua experiência pode não ser a mesma, certo? E, portanto, nós somos tendencialmente a dizer que sim. O que acontece, e a resposta do Tim Cook, que é a minha resposta, é quando é que eu decido que partilho ou não partilho? Eu decido que partilho ou não partilho com base na confiança que essa empresa me merece, ou que eu acho que ela merece. Ou seja, eu já tenho os dados todos na Apple, já tenho os dados todos na Google, já tenho os dados todos na Tesla, por exemplo, e sim, quero na mesma ter essa experiência. Portanto, se for a Tesla que me está a perguntar, se a Apple me diz, olha, a Tesla vai ter acesso aos teus dados, queres dar? Assim, sim, sem problema, ok, dou. Agora foi aqui uma startup de uma aplicação que acabei de instalar, que ainda não conheço e que não sei bem o que é isto e quem são estes tipos que estão por trás. Se calhar não quero partilhar. Mas é positivo, eu acho muito positivo aquilo que a Apple fez, que é alertar o seu consumidor que passa na sua autoestrada a dizer assim, olha, se tu virares pela direita, fica aqui o alerta. Ou não, toma atenção. E, portanto, nós olhamos para estas empresas como empresas que criam infraestruturas, como rodoviárias. Se quisermos, no passado tínhamos as infraestruturas rodoviárias. E, portanto, acho importante que comece a haver sinalizações nas estradas onde nós circulamos, em bem da transparência e da defesa do consumidor. Outro ângulo que tu não me perguntaste, mas que às vezes é muito subliminar em cima destas plataformas, e sobretudo por causa dos mídias sociais, e que eu aqui tenho mixed feelings, que é, e que cada vez se vai falar mais sobre isso, que é a saúde mental associada à tecnologia e associada sobretudo aos mídias sociais e o impacto na saúde mental da utilização destas plataformas. Bom, eu ainda sou do tempo, e certamente tu também, que os nossos pais, os nossos avós nos diziam, estás tanto tempo a ver televisão, e que isso faz-te mal. E faz-te mal à vista. E nós estávamos a uma distância grande da televisão. Hoje temos que o telemóvel quase em frente aos olhos. E eu acho que tem a ver com novas formas de nós socializarmos, novas formas de nós interagirmos. E sim, ou seja, pode criar, para quem não está preparado, e sim, sobretudo para os mais jovens, novos comportamentos que podem ser aditivos, ou seja, viciantes, que podem ser preocupantes a partir de determinada altura. Na minha opinião, a única coisa que pode ser feita aqui é a educação, seja a educação dos pais, seja a educação dos jovens, e onde as escolas e as empresas e as organizações têm que ter um papel mais ativo também. Ou seja, não podem passar a responsabilidade, a culpa é dos outros. Não, a culpa é nossa, que não educamos, que não explicamos, que não instruímos nesse sentido. E, portanto, acho que é um tema que vai ganhar relevância nos próximos tempos, mas que, certamente, se calhar vai gerar novos comportamentos sociais e vai transformar a sociedade também por causa disso. E pronto, basicamente são estas as minhas opiniões de uma forma muito clara sobre estes temas, que são temas novos e que vamos ter outros em breve. Sim, e que, enfim, nós podíamos ficar aqui horas só a discutir esse tema em particular. Mas para terminar esta parte relativamente ao cliente, surge-nos aqui uma questão muito interessante da nossa audiência e que tem a ver com o facto de todas estas empresas e no âmbito daquilo que são considerados os seus superpoderes, e que tem a ver muito com a questão do cliente estar no centro. E isso é muito interessante ver, e tu te fizeste o favor de destacar isso na tua apresentação, de que todas estas empresas, o que é, aliás, uma característica comum às empresas que movimentam e exercem a sua atividade no digital, e que é deixarem de olhar para a lógica de produtos, mas e centrarem a sua lógica na experiência que eles têm que proporcionar aos clientes. No centro da transformação digital está o cliente, e o cliente o que quer hoje é boas experiências, seja sob a forma de produtos, seja a forma de serviços. O que eles querem é ter boas experiências. E, de facto, surge-nos aqui uma questão muito interessante, que é baseada um pouco nesta ideia de que a base do cliente é
a mãe de todo o crescimento das empresas. Isto, tal como isto é entendido, consideras que isto pode ser aplicado em todo e qualquer setor de atividade? Por exemplo, de que forma é que nós podemos, setor das comunicações, quer das telecomunicações, quer dos serviços de correios e encomendas, quer também do audiovisual e dos conteúdos de televisão, de que forma é que nós podemos incorporar um pouco também no nosso ADN e na nossa atividade esta importante forma de trabalhar, de ter o cliente no centro e de ser ele a base de todo o crescimento destas empresas também no nosso setor? Olha, eu vou-te dizer como é que nós na Fibra Nova fazemos e como é que estas empresas da nova economia o fazem. O que nós fazemos são aquilo que nós chamamos de estudos no terreno. Ou seja, vamos para a rua e falamos com os clientes. Não com questionários, não com focus group, mas com guião aberto, e conversamos com o cliente e colocamos-lo em determinadas situações para entender o que é que ele acha sobre os serviços das telecomunicações, agora que falaste nas comunicações, ou dos conteúdos, como é que ele se comporta, o que é que ele consome, por aí fora. E é impressionante aquilo que eu te posso dizer, ou seja, nós temos trabalhado telecomunicações com a Mel, temos trabalhado mídia com a Mídia Capital. Eu vou-te dizer, eu que trabalhei nos mídia, que trabalhei nos mídia desde muito cedo e durante muito tempo na minha vida, e nas telecomunicações, muito próximo também das telecomunicações, nunca, ou seja, nós sabemos quais são as tendências, mas quando vamos para a rua e falamos com as pessoas, é que percebemos o quão rápido essa mudança está a ter. Que eu acho que as indústrias per si não estão focadas, ou seja, e não é só das telecomunicações, falo de todas as indústrias, desde a indústria farmacêutica, etc. Eu acho que até a mim me surpreendeu, e eu acho que sou alguém, ou achava que estava razoavelmente atualizado sobre tendências nestas áreas. É impressionante a transformação. O que as pessoas acham sobre aquilo que lhes é dado, sobre televisão, sobre os produtos de telecomunicações, sobre aquilo que elas querem. Depois, aquilo que eu vejo, aquilo que nós vemos na realidade, é as empresas todas, de todos os setores, estão muito viciadas, não em olhar para o cliente, mas em olhar para o concorrente. Por exemplo, as empresas de telecomunicações são muito reativas. Muito reativas. E isso é bom, e é bom que o sejam e faz parte do negócio. Mas olham mais para o concorrente, muitas vezes, do que para o cliente. Eu não digo que devam deixar de olhar para o cliente, para o concorrente, mas devem focar-se no cliente. O Jeff Bezos tem uma frase muito interessante sobre isso, que é: eu não quero saber da minha concorrência, não olho para a minha concorrência, perco muito pouco tempo a olhar para a minha concorrência, porque o meu concorrente nunca me vai dar dinheiro. Quem me vai dar dinheiro é o meu cliente, e portanto eu tenho que me focar as minhas energias a olhar para o meu cliente. E eu acho que esta frase diz tudo. Volto a dizer, é importante perceber o que é que a minha concorrência está a fazer, de que forma é que está a fazer, mas eu, se me focar 100% no meu cliente, é aí que eu vou poder inovar, é aí que eu vou poder criar mais relação, é aí que eu vou poder melhorar a experiência. E isso é fundamental. E quando as empresas balancearem de forma diferente, ou seja, se passarem a importância que dão, por exemplo, ao concorrente, de 1 a 10, é 10 no concorrente, e ao cliente é para aí 2 ou 3. Se inverterem isto, eu acho que o negócio pode transformar-se radicalmente. Radicalmente. Não tenho muitas dúvidas sobre isso, e é válido para todos os setores de atividade e todas as indústrias. Está bem? Não sei se respondi muito claramente. Obrigado. O mais Sim, possível. claramente. E eu pessoalmente também partilho um pouco disso que tu acabaste de referir. Uma outra questão que gostaria de te colocar e que também está aqui a ser colocada por 2 ou 3 dos nossos participantes tem a ver um bocadinho também com a circunstância de como essas empresas se organizam. Ou seja, esta lógica dos 7 superpoderes que tu muito sucinta, mas também com muita clareza partilhaste e desenvolveste connosco, são muito viradas pela forma dessas empresas, como elas se posicionam no mercado, perante os seus clientes e para fora.
Mas a verdade é que também há alguns segredos, e será que estes segredos não serão também poderes ou superpoderes dessas organizações e fatores críticos do seu crescimento e da sua força e do seu desenvolvimento internos? Ou seja, a forma como estas empresas também encaram os seus colaboradores, as suas forças de trabalho, e tu focaste um bocadinho nisso quando estas empresas têm uma preocupação já não de contratar recursos humanos e especialistas na área A, B ou C, mas sim de competências e, portanto, dessa forma também estimulam a inovação e também estimulam também a própria competição interna dentro das suas próprias organizações, que é fundamental para o estímulo e para inovar. De que forma é que também esta forma como estas empresas encaram os seus insucessos, os seus fracassos, como não se envergonham deles, pelo contrário, fazem questão de os ter e de os exibir como forma de rapidamente os ultrapassar e com isso também rapidamente crescerem, de que forma é que isto também não são superpoderes destas organizações, numa lógica mais da organização interna e como sendo a base de tudo aquilo que eles depois constroem para oferecer ao mercado e aos seus clientes. Tocaste num ponto importante, que é o fracasso. Ou seja, isto tem muito a ver com esta cultura que estas organizações têm. Elas não têm medo de falhar, nenhum, mesmo. Mais do que isso, o estímulo ao fracasso é positivo, ou seja, as pessoas são estimuladas a fazer, sem medos, a desafiar as chefias sem medos. No bom sentido, ou seja, têm que ser proativas, não é fazer disparates, obviamente, não entendemos isto como agora faço o que quero e por aí fora, não. Enquadradas dentro de uma equipa, há capacidade de risco, ou seja, a inovação, para se inovar é preciso arriscar. Todas elas são muito diferentes e têm abordagens muito diferentes. Eu diria que a Google é a que mais arrisca, ou seja, é a que tem mais projetos fracassados. Existe até um site que mostra os projetos que o Google encerrou ao longo dos anos, e que são muitos, e que cada vez que fecha algum projeto, ou cada vez que acaba com algum projeto, essa pessoa que tem a gestão desse site vai atualizar. E é impressionante, ou seja, que até se chama, eu julgo que se chama o cemitério do Google, onde mostra todos os produtos que foram fracassando ao longo do tempo, ou que foram descontinuados. Podem ter tido sucesso numa determinada altura, mas depois foram descontinuados a partir de determinada altura. Eu acho que todas elas são muito diferentes, como vos dizia, na abordagem que têm. Estes são os denominadores comuns que nós falámos, o mesmo se passa na lógica da cultura e nos recursos humanos, é igual para todos. Acho que elas são diferentes, e dou o Google, que é a que mais arrisca, e dou a Apple, que é aquela que arrisca com maior assertividade. Ou seja, a Apple é muito inteligente na forma, e por isso é que é líder, e por isso é que cria tendências. Por exemplo, esta questão que falámos há pouco do iOS, passar a dizer, do ponto de vista de transparência, que há partilha de dados quando é instalada uma aplicação de terceiros e a pessoa tem que validar isso. O Google já veio dizer que vai seguir também um pouco essa abordagem no Android recentemente. E, portanto, é uma empresa que lidera, também por isso, lidera pelo exemplo, lidera por entender o consumidor de uma forma diferente. O que é que a Apple faz de forma diferente, ou um bocadinho mais diferente das outras? A Apple estuda muito bem o consumidor. Muito bem. Isto que estávamos a falar há pouco é o fator, ou seja, de perceber o que é que vai fazer. Planeia muito bem e cola muito bem as pontas, melhor do que ninguém. Vou-te dar um exemplo que veremos se estou certo ou errado daqui mais algum tempo. O metaverso passou a ser uma buzzword, o Facebook mudou para Meta, basicamente a dizer eu é que vou liderar este processo, até o nome da minha empresa mudou, e pronto, e o Facebook ainda é um challenger, ou seja, quando te comparas com a dimensão do Facebook, com a Apple ou com o Google, o Facebook tem uma dimensão muito mais reduzida, em termos de faturação, em termos de capacidade, tudo. Portanto, ainda é uma startup no meio deles. O que o Facebook está a ver é como é que eu posso passar à frente destes dois super campeões. E, portanto, a partir da lógica do metaverso, é a minha oportunidade saltar os smartphones e liderar neste processo. Mas ela não está sozinha, não é? A Microsoft já anunciou que vai comprar a Activision Blizzard, por exemplo, 69 mil milhões de dólares.
Portanto, está a jogar sério neste campeonato também. A Google, obviamente, também o vai fazer. E a Apple, que já anda a olhar para isto, mas calada, ou seja, não faz o mesmo espalhafato do Facebook, não precisa, tem que estar calada porque vai liderar, ou seja, vai na frente e vai fazendo o seu jogo. A Apple vai juntar toda a lógica, tudo o que eles têm feito, ou seja, eles se calhar começaram a olhar para isto muito mais cedo do que os outros, perceberam o caminho e sabem ir juntando tudo para no dia a Apple, quando lançar os Apple Glasses, vamos lhe chamar assim, vai ser a cereja em cima do bolo. E todo o caminho já está feito. Enquanto que os outros começam a construir, a correr rapidamente num determinado sentido, a Apple, quando lançar, vai juntar tudo. A mesma coisa com o Apple Car. Ou seja, ainda não lançaram o Apple Car porque eles acham que têm que fazer um determinado percurso para lá chegarem. E quando lançar o Apple Car, aquilo tem mesmo de ser surpreendente, porque senão não é Apple. E pode ter um risco aí. E a concorrência aí é muito forte, por exemplo, com a Tesla. Portanto, a fasquia está cada vez mais alta para eles a esse nível, numa área onde já há players aqui. No metaverso é razoavelmente diferente, porque ainda é novo. Mas eu acho que a Apple, algures, vai quando lançar, e tem uma base muito grande de utilizadores, assim como o Facebook, mas tem uma capacidade de produzir hardware, por exemplo, que o Facebook ainda não tem, está muito longe disso. E, portanto, tem muito a ver com isto, ou seja, o sucesso destas organizações tem muito a ver com, olha, volto a dizer, olhar para o consumidor permanentemente, entendê-lo permanentemente, estudar, perceber, não ter medo de errar, porque quando eles percebem que o caminho é num determinado sentido, pode não falhar, pode não acertar à primeira, e nós vemos isso, por exemplo, em várias empresas. Tipo, há uma empresa que lançou um produto, foi um insucesso. Passado 2 ou 3 anos, há outra empresa, sua concorrente, lança um produto com características exatamente iguais, comunicou-a de forma diferente, criou uma experiência ligeiramente diferente, mas pode fazer toda a diferença. Pode ser isso que faça toda a diferença, por isso eu ter chamado a atenção para a experiência, para o software. E de repente é um sucesso enorme. E as pessoas lá dentro da organização ficam a olhar e dizer assim, mas nós fizemos isto. O que é que aconteceu? Não fizeram tudo. Falta aquela pontinha de sal ou de pimenta quando nós fazemos comida que faz a diferença toda. E isto é que é importante, ou seja, é pensar nisto como um cozinheiro que vamos afinando a receita e não desistir à primeira vez que deixamos queimar o arroz, como nós lhe dizemos. Nós temos uma metodologia que é o cookbook, que serve exatamente para isto, que é para treinarmos estas receitas, para treinarmos estas abordagens, colocar as pessoas destas empresas a afinar, sempre focado no utilizador. E esse é o segredo, ou seja, é olhar para o utilizador e ir afinando. E testando, ou seja, estas empresas testam muito, esta prototipagem, ou seja, nós vamos para a rua ouvir o consumidor e depois, antes dos nossos clientes lançarem os produtos, vamos para a rua testar o produto ou o serviço com o consumidor e ouvir o que é que eles têm para nos dizer. E se aquilo não está bom, temos que o afinar. Sabemos o que é que temos que fazer para melhorar aquele produto. E quando o cliente lança o produto ou o serviço, o produto tem uma enorme probabilidade de sucesso por causa disso. Está bem? Portanto, isto são a verdade, as best practices da área de inovação, se quiser. Sim, e a verdade é que se nós tínhamos dúvidas realmente que estas empresas eram realmente gigantes mundiais, não só a pandemia pela Covid-19 veio realmente ainda de dar maior visibilidade à importância que estas empresas têm no mercado mundial, na economia mundial e na vida de todos nós. O que teria sido de nós em confinamentos sucessivos nos últimos cerca de 2 anos se várias destas empresas não nos tivessem ajudado a viver num quadro de anormalidade, tornando menos anormal possível. E a verdade é que também, infelizmente, isso também está a acontecer ao nível do conflito que, infelizmente, o mundo está, e em particular a Europa, está a viver na última semana, na crise da Ucrânia com a Rússia, em que nós conseguimos ver que o papel destas empresas, algumas delas, como é o caso da Google, que também tem a validade, no bom sentido, de impor as sanções a superpotências mundiais, nomeadamente proibir todo tipo de anúncios nas suas plataformas, etc. E até ao nível da Tesla e do Elon Musk vir dizer que realmente não faltará internet no território da Ucrânia. E isso prende-se com a última pergunta, e com isto terminaríamos as perguntas, até porque só temos mais 3, 4 minutos
antes de terminarmos, uma última pergunta que o nosso participante está aqui a colocar e que tem a ver precisamente com o Starlink. Será que nós estamos a assistir aqui ao surgimento de um novo over-the-top, um novo OTT? Já não há dúvidas sobre isso. Acho que já ninguém tem dúvidas sobre isso, é mesmo um over-the-top. Portanto, mais um desafio para os telecomunicações. operadores de telecomunicações tradicionais. Mais um desafio. Sim. Mais um desafio. Olha, e o que é impressionante, nós, por exemplo, começámos a trabalhar com a Altice em 2019, com a Mel, e quando falámos sobre as tendências nestas áreas e as ameaças, etc., falámos sobre isso, não é? Estamos em 2022 e já está. A diferença nestas empresas é a velocidade. Elas têm um ritmo impressionante. E quando no passado nós olhávamos, não, isto vai ser possível, um dia vai acontecer, e nós, 10 anos, 20 anos, talvez isso seja realidade. Não, isto são 2 anos, já está feito. E esse é um segredo destas empresas. Agarrando ainda naquilo que estavas a dizer antes, sobre, e cruzando com as 2 perguntas que me fizeste há pouco, sobre a questão dos dados, a privacidade, as fragilidades dessas empresas, estas empresas aproveitam muito bem estas transformações sociais e estes problemas sociais que nós temos, seja o Covid, seja a questão das guerras, para se afirmarem e mostrarem o quão relevantes são no nosso dia-a-dia e como podem melhorar a nossa vida, seja em Covid, seja em situações de guerra, seja nas situações de comunicação, por exemplo. Como o caso do Facebook, ou seja, que os nossos amigos podem dizer que estão lá e que estão em segurança, ou que não estão em segurança. E isso explica, por exemplo, aquele quadro que eu vos mostrei, em que mostra a notoriedade das marcas a subir, e que a Amazon, por exemplo, por causa da Covid-19, subiu ainda mais do que o Google. Ou seja, quando elas são precisas, quando nós temos mesmo falta de alguma coisa para melhorar a nossa vida, elas estão presentes. E isso, ou seja, elas percebem as suas fragilidades, mas acabam com elas quando percebem que podem resolver um problema que nos altera a nossa vida. E é este foco que elas têm permanentemente. E eu acho que isso é impressionante. E, portanto, quando nós achamos que isto vai ser uma fragilidade, surge uma situação destas, uma intempérie, uma guerra, um Covid, e estas empresas afirmam-se ainda mais. E, portanto, fazem das suas fragilidades as suas grandes forças. Mas, de qualquer forma, estamos a terminar. Ultrapassámos um bocadinho o limite do nosso tempo. Eu queria, desde logo, por um lado, felicitar o trabalho da Faber Novel, dessa multinacional francesa com presença em vários países, também, não só em Portugal, como também em vários dos países de expressão portuguesa e, portanto, que estão representados na nossa ICEP. Felicitar pelo trabalho notável que têm feito de apoio ao desenvolvimento de muitas das empresas localizadas nesses países, de melhor entenderem o mundo digital em que se está a viver e a trabalhar, e de assim melhor as ajudar a preparar para os desafios de mercados cada vez mais abertos e cada vez mais competitivos. E, por outro lado, agradecer muito a intervenção do Nuno e o facto de ele ter tido disponibilidade nesta hora e meia, quase 2 horas, de ter estado aqui connosco, a ICEP e com os seus membros, a partilhar connosco aquilo que partilhou, de nos ter feito este raio-x, como eu disse há pouco, daquilo que são estas super empresas que estão a transformar e a ajudar a transformar o nosso mundo. E com isso também, de alguma forma, partilhar connosco alguma das boas práticas que, ao nível do nosso setor, podem ser trabalhadas e desenvolvidas, e também, desta forma, as tendências que, de alguma forma, estão a superar, em termos de ventos para as economias de vários dos países que estão representados na nossa Associação Internacional. Agradecer também a todos aqueles que
passaram estas quase 2 horas connosco a assistir e a colocar as questões que foram colocadas e que o Nuno Ribeiro teve a oportunidade de responder, e desejar a todos um resto de dia feliz, com muita saúde, e cá contamos com a presença de todos num dos nossos próximos eventos, que vão ser muitos este ano e que também vão ser oportuna e massivamente divulgados e comunicados junto todos e no contexto da nossa ICEP. Muito obrigado a todos e um resto de bom dia para todos. Super Toast by Faber Novel.